O nosso primeiro assunto é exatamente a confirmação da saída do Paulinho, que aconteceu ontem, né? Vinícius Andrade já está aqui com a gente, seja muito bem-vindo, feliz ano novo para você, que seja um ano vencedor, tá, amor? Obrigado, um abraço de Mara, Matheus, Pedro, toda a nossa audiência, feliz ano novo para todos vocês também, que seja um ano de muita prosperidade, muita saúde. E o último dia do ano de 2024 foi pauleira, tá, Dimara? Pelo lado atleticano. Foi. Cada hora era um negócio. Foi aquele plantão agitado. Foi. Vamos começar pelo Paulinho, então. A gente já tinha anunciado sobre a negociação, estava tudo certo. Faltava só o anúncio oficial e esse anúncio aconteceu então no dia de ontem por parte do Atlético, por parte do Palmeiras, tudo sacramentado. Paulinho inclusive já mudou ali seu layout nas redes sociais, agora já tá com a camisa do Palmeiras. Ele que se transferiu para a equipe paulista, que pagou ou vai pagar, né, 18 milhões de euros ao Atlético e ceder 2 jogadores, Patrick Silva e também o Gabriel Menino, 2 volantes. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre eles. Mas sobre o Paulinho, ele se despede do Atlético, 120 jogos, 50 gols, 12 assistências em 2 temporadas. Conquistou 2 títulos estaduais, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2023. Sai com um saldo positivo, apesar de não ter conquistado um título de expressão, um brasileiro, uma Libertadores, uma Copa do Brasil, mas acontece, né? Nem todos os grandes nomes que passaram pelo Atlético também conquistaram grandes títulos. E lógico, né, gente? Eu até comentava com o Vini e acho que porque foi até muito rápido, né? O Atlético anuncia, ou ele se despede nas redes e logo na sequência já vem o Palmeiras, né? E coloca ele lá todo verde, ele mudou de preto e branco para verde, aquela confusão toda, ficou meio assim, e acho que o torcedor ficou também meio assim, né? Mas o Vini até comentava comigo o seguinte, né? Chega a proposta, né? O cara tem lá, conversa com a diretoria, olha, né? Chega uma proposta boa, é pra você, pra gente também boa, então se faz ali a vontade do jogador e também a necessidade do clube, né? Mas é um jogador que eu não gostaria de ver longe do Atlético. Muitos torcedores também não gostariam, né? Não gostariam. A verdade é que para repor o Paulinho não é fácil. E para repor o Atlético vai ter que investir pesado, porque o mercado está inflacionado. Buscar um atacante de qualidade não tem como pagar barato. É difícil, né? O Atlético, quando trouxe o Paulinho, foi uma sacada muito boa da diretoria, do Rodrigo Caetano à época, porque assinou um pré-contrato, ele estava, enfim, de contrato com o Bayer Leverkusen. Inicialmente ele veio por empréstimo, depois o Atlético ficou com ele em definitivo. Assim, conseguiu uma boa grana, né? Não dá pra falar também que o Paulinho saiu de graça. 18 milhões de euros para o mercado nacional é uma grana pesada, mas a grande preocupação do torcedor é como que vai repor? Porque não é fácil. A função técnica mesmo, né? A questão técnica do time, que já teve tantos problemas em função ofensiva, né? Na última temporada, né? Por características diferentes, por uma série de coisas. Lógico que agora é um outro treinador, é o Cuca, uma outra cabeça, um outro tipo de pensamento, né? Uma outra forma de jogar que o Atlético vai encontrar e tudo mais. Mas, assim, mesmo com a grana, mesmo com tudo, eu não acho que eu não queria ter visto o Paulinho fora do Atlético, até porque é um adversário direto, né? O Palmeiras em todas as situações, né? E por ali tudo, né? Aquela história meio que reforçar o adversário, né? Entendo os 18 milhões, entendo o dinheiro, entendo tudo isso, mas que é difícil e que eu não acho que foi vamos lá, a melhor saída, não acho que foi não. Não foi a melhor saída, mas eu acho que na necessidade atual do Atlético foi o que o Atlético tinha que fazer. Eu não julgo a decisão. Obviamente a gente só vai saber se ela foi a melhor decisão a ser tomada depois que a gente vê o Patrick jogar, o Gabriel Menino jogar e aonde esse dinheiro vai ser investido. Como o Vinícius mesmo falou, o mercado está inflacionado, encontrar um jogador para aquela função do Paulinho já é difícil, porque é um jogador bem específico, com características bem específicas, que é difícil de se encontrar no futebol, principalmente aqui no futebol sul-americano. Então a gente sabe que o Cuca gosta de jogar com 2 pontas, o Galo vai precisar de um ponta esquerda, né? A gente estava conversando hoje
Soteldo já foi sondado, talvez outros nomes aí, né? Soteldo é um pedido do Cuca já. Já passou a ser um pedido do Cuca, mas o Santos também não vai. É aí que tá a questão, né, gente? Sabendo que o Atlético agora está com dinheiro na mão. Não, mas não é só isso, não. Ele sabe a qualidade do jogador que ele tem. Sim. E sabe que ele também vai precisar de atacante. E sabe também que não é fácil de encontrar. E é por isso que vai dificultar a vida do Atlético. Não é assim fácil. Sim. Né? Não é chegar com dinheiro. Não é só o dinheiro, né? É claro que a gente entende o investimento. E para você investir, é necessário também que você tenha, né, as trocas, os giros. Mesmo a gente entendendo que não foi a melhor temporada do Paulinho, mas depois a gente ficou sabendo que era a questão da contusão, né, que tirou muito da parte técnica dele e tudo mais. Por isso que a gente talvez questione um pouco mais. E pelo que a gente tem visto, né, mercado brasileiro esquece. Você tem que buscar lá fora. Mas eu acho que o Galo recebeu 2 bons ativos. Primeiro que a gente bateu tanto na tecla em 2024 sobre a questão do elenco não estar encorpado. Você ganha 2 jogadores para uma posição que o Atlético necessita. O Zarate é uma incógnita. O Zarate é uma incógnita, a gente não sabe como o Zarate vai começar a temporada, se ele vai começar a temporada em condições e até quando ele vai durar. Isso a gente sabe. Então, ganha no Gabriel Menino uma opção para fazer justamente essa função do Zarate. Não só ela também, mas ele também é um jogador que pode jogar pela lateral direita, que o Atlético só tem um lateral direito por enquanto no elenco, que é o Saravia. O Patrick é um jogador mais novo, um volante de bastante qualidade com a bola no pé, passadas largas, alto, precisa ser lapidado, mas há um potencial ali também. Não vamos achar que o Patrick vai chegar para resolver a posição, porque não vai. Mas daqui a 1 ano, 2 anos, tendo o tempo de jogo necessário, ele pode evoluir. Que eu falei, a gente não pode cravar agora se foi a melhor coisa para o Galo vender o Paulinho, mas pela grana, pelo atual momento do time sem Libertadores, precisando fazer um certo caixa e chegar com um valor desse de mais de 100 milhões de reais, assim, não tem como julgar a diretoria em optar por fazer a venda. Pesa muito também a decisão do próprio jogador, né? A gente sabe que o Palmeiras é uma grande potência nos últimos anos, vai disputar Libertadores da América, chega com o elenco encorpado, tem o próprio Mundial, né? O novo Mundial da FIFA, então tem todo esse peso. Sem contar que é um elenco muito bem estruturado, muito bem trabalhado pelo próprio Abel Ferreira. Então tem essa ambição pessoal do próprio jogador. Eu acho que o Atlético, claro, perde tecnicamente, até porque o Paulinho, depois do Hulk, é o grande protagonista nesse time atleticano, é o jogador que pode decidir jogos, que foi importante em 2023, né? 2024 não fez um ano tão regular assim, muito em função da lesão, principalmente a partir do segundo semestre, onde ele de fato foi para o sacrifício, e o Atlético também teve muitas inconsistências durante a temporada, se a gente for tirar o recorte Copa do Brasil e Libertadores. Mesmo assim, o Paulinho foi bastante importante para o Atlético. É um jogador decisivo, um jogador muito técnico, e como muito bem disse o Faria, né? É um jogador difícil de encontrar no mercado, porque ele tem características muito atípicas, né? Características muito específicas. É um jogador que pode fazer o lado do campo, pode jogar centralizado, pode aparecer um pouquinho mais recuado, fazendo a função de um ponta de lança, ou até mesmo de um falso 9, enfim. Então, vai ser difícil para o Atlético, mas pelo menos ganha 2 bons ativos, jogadores interessantes, Gabriel Menino e também o Patrick, e um bom dinheiro também, né? Sim. Vai dar para o Atlético investir bem no mercado. Só pra gente pensar em substituir 6 por meia dúzia, tem um jogador no mercado brasileiro que faz isso. No mercado não, jogando no futebol brasileiro, que é o Bruno Henrique. 6 por meia dúzia. Características talvez próximas, né? Acho que seja 6 por meia dúzia. Também não acho, não. Sim, são atletas com características diferentes. Diferentes, é outro tipo de situação, né? Aí passa muito pela questão do atacante, mas são pontos diferentes, locais de campo diferentes, tudo mais. Mas talvez com o mesmo impacto, né? Sim. Mas, da torcida, Dimara, mas deixando a minha resposta aqui na enquete, pra mim o saldo ainda é negativo. Porque não tem como comparar Gabriel Menino e Patrick Silva com Paulinho. Por mais que o Menino acho que ainda que ele possa até chegar pra ser titular, é um jogador polivalente. Deles é o que parece mais próximo. Né? Mas não tem como comparar. Assim, até porque a grana é boa, mas torcedor não tá
torcedor no final do ano, ele não vai olhar para o balanço e vai ficar preocupado enquanto a dívida foi reduzida. Sei que é importante, mas ele vai ficar preocupado em quais são os jogadores que fizeram a diferença no elenco, quais títulos o Atlético conquistou. E o carro-chefe do Atlético é o futebol. Então não adianta pegar essa grana do Paulinho e contratar, por exemplo, 5 jogadores que nota 5, nota 6. Não adianta, isso não qualifica o time. Exato. Né? Que é o tal do carregador de piano que a gente gosta de chamar, né? Você tem que ter os caras que fazem a diferença ali na frente. Nem com a presença do Paulinho estava se fazendo essa diferença lá na frente, você imagine ainda com a ausência dele. Pra gente entrar mais nessa história aí, na verdade o que o Vini falou, né, da movimentação do Atlético foi porque ele confirmou o menino, o Patrick Silva, e adquiriu realmente aí os direitos do Robert Santos. O Robert Santos, para mim, é uma grande incógnita, né? A gente imaginava no final da temporada que talvez ele não permanecesse, porque ele veio e também não teve muita chance, ninguém viu nada dele, bereré. Mas não é que adquiriram os direitos dele? E pelo jeito deve ter passado pelo Cuca, né? Porque ele já estava, né? Ou não passou? Na verdade, o Atlético já tinha tomado essa decisão antes de anunciar o Cuca. O Atlético tanto que o Atlético oficializou ontem e nós já tínhamos antecipado essa informação. Foi no dia, se não me engano, dia 19 de dezembro, por aí, que o Atlético compraria os direitos do Robert Santos. 70% dos direitos econômicos do atleta por 3 milhões de reais. O Robert Santos estava emprestado, o contrato dele terminou no dia 31 e no entendimento do Atlético há ainda uma esperança de que o Robert Santos possa vingar. Por quê? Não tem como a gente analisar o Robert Santos pelo Atlético, não. Dá pra ver um pouquinho dele no Atlético, mas no Atlético foram 3 partidas, pouquíssimos minutos. Ele não caiu nas graças do Milito. O Milito, em algumas coletivas, chegou a falar que ele não estava ainda no mesmo nível, principalmente pela questão física. Então, agora vai ficar sob avaliação do Cuca, se vale a pena aproveitar. Se não for aproveitado, aí o Atlético deve tentar um empréstimo para ele, porque agora estendeu o contrato do Robert Santos, mas fica também essa indefinição ainda, né? Será que o Robert Santos vai ser mesmo aproveitado, integrado ao elenco profissional? Porque chegou a atuar até pelo Brasileiro de Aspirantes no ano passado. Ele fez bons minutos contra o Fortaleza no jogo que o Atlético utilizou as reservas ano passado. Ele aproveitou mas só nos reservas, a gente não teve noção dele taticamente ali mesmo, envolvido no esquema do Milito, do que ele poderia trazer e tudo mais. E eu tenho sempre na mente o seguinte: nenhum treinador, ele esconde um jogador ou não aproveita um jogador que ele realmente veja nele qualidades, porque ninguém é maluco, ninguém quer perder o jogo, ainda mais na posição que ele precisava, né? Então, assim, acho que isso é legal de se levar, mas também o atleta deve ter aí os seus argumentos, né? Sei lá, em relação ao Robson. Nem tô dizendo aqui que ele não é bom ou é bom, porque a gente não tem essa noção. Ele sempre foi bem avaliado pelo Siga internamente. Isso aí a gente até tinha Siga, que o Siga, né? O Siga sempre avaliou ele bem. O Siga. Ô, Matheus, o Siga também que fez a relação dos treinadores também, que procurou. Toda contratação do Atlético hoje passa pelo Siga. Exatamente. Então, 6h32, é isso, né? E pra você, essa situação do Robert? É um jogador que merece oportunidade no Atlético justamente por não ter tido, né? No ano passado, sobretudo com o técnico Gabriel Milito. Pode ser utilizado no Campeonato Mineiro, um meio atacante, jogador de velocidade, enfim, que apareceu pouco, né, no time de aspirantes, apareceu também no time reserva do Atlético quando o Atlético precisou no Campeonato Brasileiro, jogo diante do Fortaleza. Acredito que no Campeonato Mineiro ele pode ser bem observado, até porque o Atlético vai ter essa carência de um jogador de velocidade ali na frente, né? Quem sabe o Robert ganhando alguns minutos, sendo essa opção, até porque o Cuca, né, a gente sabe, gosta de jogadores mais velozes, gosta desse centroavante mais espetado. Talvez o Robert possa ser essa opção para jogar pelo lado do campo também, para fazer um contra um, até porque é um jogador vertical, um jogador que tem velocidade, que busca muito a linha de fundo, essa jogada rápida, né? Principalmente quando o time joga em transição e o Cuca gosta desse estilo, gosta dessa formatação. Então acredito que o Robert pode ser sim avaliado nesse início de temporada, quem sabe. E acredito que a diretoria tenha, né,
essa intenção de, pelo menos, observar ele nesse início de ano. Inclusive, eu deixaria ele aqui para jogar o Campeonato Mineiro. Não levaria nem para os Estados Unidos para fazer esses 2 jogos a pré-temporada lá. Porque deve haver, é bom a gente falar sobre isso, né? O Atlético se apresenta dia 6 também? Não, dia 8 ou 9. A princípio é dia 8, né? Aí hoje me responderam que agora falando que é dia 9. Outra pessoa me falou que é dia 8. 3 dias depois. Mas também viaja, faz a pré-temporada nos Estados Unidos, né? Então o Campeonato Mineiro deve ser iniciado com o time, né, chamado IB, Sub-20. Inclusive será comandado pelo Guilherme Dalladea, que é o treinador do Sub-20. Quem estará na Copinha, a Copinha, inclusive o Atlético estreia no dia 3, sexta-feira, o Leonardo Silva, que era auxiliar, o auxiliar, mas estará como técnico na Copa São Paulo. Porque o técnico virá então para comandar essa equipe que vai se preparar aí pro Campeonato Mineiro, mas também injetada aí por jogadores sub-20, não será diferente com o Cruzeiro também, tá, gente? Porque os dois vão fazer aí essa temporada nos Estados Unidos. Ô, Vini, quando a gente já citou aqui vários jogadores e tudo mais, mas sem dúvida nenhuma o jogador que tem mais sido falado, né, para uma presença aqui no Atlético, né, ou chegar aí pro Atlético, seja o Soteldo, né? Que assim, pelo que eu vi nas redes sociais, né, sentindo aí a opinião do torcedor, você também pode falar com a gente sobre a sua opinião, youtube.com/otempo, manda lá, ou 988-100-917, 988-100-917. Tem alguma novidade do Soteldo? O que se sabe mesmo é isso, que o Santos vai pedir caro por ele. Odmar, é o seguinte, ontem até nós apuramos, né, em conjunto essa situação do Soteldo, que de fato é uma indicação do Cuca. O Cuca trabalhou com o Soteldo no Santos, eles foram vice-campeões da Libertadores em 2020, e a situação é a seguinte: o Santos não quer, ou pelo menos vai fazer muito esforço para ficar com o Soteldo. O Soteldo esteve no Grêmio por empréstimo na última temporada. O Santos disputou a Série B e aí o Soteldo tinha uns vencimentos bem altos. Agora o Santos volta à realidade da Série A, tem um novo treinador que é o Pedro Caixinha e o Santos quer ficar com o Soteldo. A não ser que alguém chegue com muita grana, ofereça muita grana, aí o Santos topa negociar. Mas o Atlético, por enquanto, não apresentou proposta, não formalizou. O Soteldo, por exemplo, no Grêmio, o Grêmio ele tinha um valor estipulado lá no contrato de $5 milhões para poder ficar com o Soteldo, quase R$40 milhões. O Grêmio decidiu não exercer. Chegou a oferecer aí metade desses valores, o Santos nem quis conversa. Então, pro Atlético, se ele quiser de fato o Soteldo, vai ter que apresentar um valor aí, pelo menos de, vamos colocar aí R$30 milhões. O Soteldo tem um problema com a torcida do Santos, né? A torcida já do teve. Santos. Até no final de novembro a torcida do Santos soltou uma nota falando que não queria o retorno dele, de algum outros jogadores que eu não me lembro o nome agora. Então é fácil entender, porque o presidente quer fazer jogo duro e não quer aceitar uma proposta menor, mas por outro lado também pode ter uma pressão da torcida para ele não ficar lá, né? A questão é porque ele estava no elenco que foi rebaixado, né? Então ficou marcado por isso também. Tem essa marca. Mas é uma divisão ali, né? Tem a parte da torcida que gosta do Soteldo, ele viveu grandes momentos também com a camisa do Santos, e a informação também é que o Pedro Caixinha quer contar com o jogador. Pedro Caixinha ele não estava envolvido nesse momento, nessa situação conturbada do Santos com o Soteldo. Ele está simplesmente analisando a questão técnica, né? Que é um jogador de velocidade, que é um jogador do drible. Agora, se vier Soteldo ou não, nesse momento tá mais para não, o Atlético busca um jogador com esse perfil: velocidade, drible, até pelas saídas, pela escassez do elenco e pelo perfil, como o Pedro falou, que o Cuca gosta. E o Soteldo trabalhou com o Cuca, inclusive os dois. Claro, o Soteldo rebaixado pelo Santos, mas chegou na final da Libertadores contra o Palmeiras em 2020, talvez no auge técnico, né, do Soteldo, quando ele mais vestindo apareceu. a camisa do Santos, quando ele mais apareceu, quando ele se destacou aqui no futebol brasileiro e também no futebol sul-americano, sendo um dos grandes destaques naquela campanha da Libertadores. Palmeiras, né, foi o campeão, mas o Soteldo fez uma grande competição. E é uma característica que o Cuca gosta, né? Esse jogador de velocidade e esse jogador polivalente no último terço do campo. Cara que pode jogar centralizado, cara que pode fazer o meio do campo também, o lado do campo, melhor dizendo. Tem um bom passe, tem um bom drible, jogador vertical, enfim. Jogador interessante, seria
maravilhoso se o Atlético conseguisse a aquisição. Exatamente essa questão, é porque ele é muito interessante. Aí quando ele é muito interessante, ele se torna um jogador caro, né? E aí passa muito pelo aquilo que a gente estava falando, né? Do que o Atlético pretende mesmo, né? Ele quer desembolsar quanto, né? Sim. O orçamento é qual? Você quer o quê? Porque vale lembrar que o Atlético esse ano, por exemplo, ele começa disputando a Copa do Brasil desde o início, porque ele não está nem na Libertadores nem na Sul-Americana, quer dizer, ele vai começar a Copa do Brasil lá atrás. Então, se já se reclamava de um monte de jogos, você imagina agora começando a Copa do Brasil, sabe lá Deus contra quem e em que lugar. Né? Então já existe aí um desgaste natural. Mas acredito que aí nos próximos dias, depois da definição do Cuca e tudo mais, a gente deve ter aí mais notícias do Atlético no que diz respeito à contratação, porque o torcedor tá bravo demais. Né? Porque assim, e não é só, claro, tem um peso a presença do Gabigol, do Dudu, do outro lado, a forma como está sendo conduzido dentro de uma rivalidade que a gente vive aqui. Mas é óbvio que tem o peso, e o torcedor já reclamava muito antes da concretização disso, né? De reforços, de que o Atlético tivesse banco, que o Atlético tivesse reposição. Isso não é uma coisa que começou agora, porque o Cruzeiro tem o Gabigol, porque o Cruzeiro tem o Dudu, porque está trazendo outros nomes aí. Isso é uma história que já começou há muito tempo. Não é de hoje, né? O torcedor do Atlético começou a ver na temporada passada a necessidade, né, de se ter aí mais jogadores. Vamos lá para aquela dinâmica. Enquanto isso, eu peço para o pessoal encerrar a nossa pesquisa lá no youtube.com/o tempo. Né? O Galo perdeu o Paulinho, mas ganhou o Gabriel Menino e o Patrick Silva. Se foi um saldo positivo, pra gente ver aí a resposta de vocês. Então vamos pedir para colocar aí pra gente os goleiros do Atlético. Aí a gente tem o Everson, tem o Gabriel Delfim, o Gabriel Átila e o Robert. Quem sai, quem fica disso aí? O Everson, contrato renovado, né? Valorizado agora e tudo mais. Quem fica? Eu acho que talvez o Gabriel Delfim e o Gabriel Átila seria interessante ter um empréstimo para um dos dois. São dois bons goleiros. E o Robert é uma joia, né? É tratado como uma das principais joias da base do Atlético. É um goleiro da seleção brasileira sub-20, titular. É um grande goleiro. Seria interessante ele ter mais minutos durante a temporada. Pra você, Vini? O Delfim, eu gostaria de ver mais dele. Ele atuou contra o Atlético Goianiense. Isso. É difícil um terceiro goleiro ter uma oportunidade muito na difícil. Temporada. Coincidentemente, ele teve e foi muito bem. Apesar do Atlético ter perdido aquele jogo, ele foi muito bem. Muito então, seguro. Ele corre na frente nessa disputa pelo reserva imediato do Everson, já que o Matheus Mendes foi emprestado ao América. Então, para mim, o Gabriel Delfim permanece. Eu talvez realmente avaliaria o empréstimo do Gabriel Átila, já que o Robert é um garoto muito, mas muito bem falado, é muito promissor. Poderia, sei lá, integrar como terceiro goleiro na temporada. E você, Matheus? Sem o Matheus Mendes, que seria esse reserva imediato do Everson, inclusive Matheus Mendes, grande destaque quando substituiu o Everson na temporada passada em alguns jogos, 14 jogos inclusive, né? Gabriel Delfim provavelmente vai ser esse reserva imediato agora. Eu emprestaria o Átila, até porque o Robert, jogador novo, jogador que ainda está nesse trabalho de maturação técnico, né? E que pode ter sim oportunidades no elenco do Atlético, principalmente como terceiro goleiro. Então, acredito que vai sobrar pro Átila. Então, vamos lá com os zagueiros agora, né? Pedir pro pessoal colocar os zagueiros aí. A gente tem Lianco, Bruno Fux, Maurício. Bruno Fux teve o contrato renovado, né? Alonso, Igor Rabelo, Rômulo, Batalha. Quem fica, quem sai? Tem gente falando, você é favorável? Alguém me falou que achava que o Bataglia tinha que voltar a disputar a posição pelo meio. Vai depender do Cuca, né? Eu acho que ele vai bem nas duas. O Batalha foi muito bem como zagueiro e como volante ele também já mostrou que vai muito bem. Muito bom, né? Foi o melhor zagueiro do Atlético na temporada passada. Muito bom. E quem é desses aí? Igor Rabelo deve ser negociado? Acho que o Rabelo não fica. O Lemos, o Atlético, tá fazendo o possível para que ele... Bom, se dependesse do Atlético, o Lemos não estaria no time mais. E talvez o empréstimo pro Rômulo. Se a gente for pensar que o Batalha fique jogando como zagueiro na temporada, seja um zagueiro a mais ali, vai ficar com Batalha, Fux,
Alonso e o Lianco, talvez um empréstimo pro Rômulo que demonstrou ter um bom potencial, mas acabou perdendo espaço durante a temporada, seja interessante. Eu tentaria negociar o Rabelo e o Lemos, dar mais espaço para o Rômulo e ainda contrataria um zagueiro para chegar e fardar. Que fino, chiquérrimo. Mateus, depois dessa resposta, mas eu não sei o que você vai responder. O que você vai responder, querido? Eu concordo com o Vini. Eu acho que ótimo. Provavelmente o Bruno Fux e o Alonso serão os titulares do Cuca neste início de temporada. O Lemos já provou que não vai ter espaço nesse time do Atlético. Agora a grande dúvida, né? A grande incógnita. Será que o Batalha continua como zagueiro ou vai ter esse espaço como primeiro volante no time do Atlético? Eu gostaria de ver o Batalha como primeiro volante, tendo o Alonso, que já é um zagueiro experimentado pelo próprio Cuca, trabalhou com ele em 2021 e também em 2022 na segunda passagem, e o próprio Bruno Fux, que talvez hoje seja o zagueiro mais técnico em termos de momento no Atlético, com o Batalha sendo esse primeiro volante. Eu acho que essa seria a minha dupla de zaga, Bruno Fux e Alonso, com o Batalha jogando à frente. Laterais, isso aí tá faltando, né, gente? Arana, Zaravia e o Rubens são os laterais. Aí tá faltando, né? Pode até passar, ninguém, né? Porque não tem como negociar. Não tem ainda. Você não vai opinar sobre os laterais, não, porque disso aí você trata de contratar, viu, Atlético? Porque a situação é obrigatório contratar pra direita. Meio campo, Otávio, Zaratio, Alan Franco, Fausto Vera, o Patrick, né, que chegou agora, o Gabriel Milito, eu vou ficar falando isso mais a vida. Gabriel Menino, que chegou agora, o Paulo Vitor, o Robert, né, que a gente já avaliou agora há pouco, e o Bernard. O Paulo, aí também é mais uma posição que não vê muito como o Atlético ceder. Talvez você dê o Paulo Vitor para no empréstimo. Eu acho que é o mais próximo de um empréstimo aí seria o Paulo Vitor, né? Mas também não abriria a mão dele, não. Eu acho que ele precisa de rodagem mesmo. Um jogador semelhante ao Patrick, né? Tá até na idade, 20 anos também. Uns empréstimos para ele, mas os outros jogadores aí não tem o que fazer. O Alan Franco tem uma proposta, né? Do Tigres? É do Tigres, né? Não avançou, né? Não avançou. Seria uma grande baixa, inclusive pelo ano feito pelo Alan Franco. Em 2024 se destacou bastante, sendo esse segundo volante, né? Sendo esse jogador, às vezes marcador, às vezes chegando à frente. Eu acho que só o Paulo Vitor. Eu também acho. A princípio. Grupo aí, sim. Né? Acho que os outros... Você também? Concorda? Também. Acho que é só isso. Vamos lá para os atacantes, também precisamos... a gente dá vontade de passar também, porque precisa contratar, mas vamos lá. Hulk, o Daverson, o Palácios, o Cadu tá lesionado, né? E o Alisson é o que o Atlético tem hoje em termos ofensivos. Aí se você considerar alguma outra possibilidade de chegada aí do Bernard, como é que o Bernard pode jogar, ele pode também ser um atacante, né? Desse aí também não dá pra abrir mão de nada não, né? Talvez o Cadu não tenha tantas oportunidades e aí pode ser também emprestado, mas é o setor mais carente do Atlético, na minha visão. Além de ter perdido dois que não vão deixar muita saudade, o Allan Kardec e o Vargas, mas só em termos numéricos, o Atlético precisa. O Paulinho também, que agora foi vendido, o Atlético perdeu 3 atacantes então do elenco da última temporada. Precisa, para mim, pelo menos 2 peças aí de velocidade e... Aí, assim, eu acho que pra posição de centroavante, o Hulk vai ali como titular e o Daverson pode ser, assim, um bom reserva, mas precisa de contratar. E não tem como ficar perdendo ninguém mais, né? Tem que contratar pelo menos 3 atacantes. Se for pra você pensar no desenho que o Cuca usa, o Atlético ainda até tem 2 jogadores para jogar pelo lado direito, né? No Alisson e no Palácio, apesar da idade e tudo mais. Mas, como o Vini falou, precisa de alguém pro lado esquerdo. Teve sondado o nome do Soteldo, do Rotondi, do Cruz Azul, Matias Vargas, que joga na China. Tiveram outros nomes sondados. Então o Atlético precisa trazer, no mínimo mesmo, uns 3 jogadores pro ataque. Isso. Pra gente finalizar. Eu acho que não dá pra tirar algum nome hoje do ataque do Atlético muito em função dessa pouca quantidade. Acho que o Hulk, talvez com o Cuca, possa voltar a fazer essa função aberta pelo lado esquerdo, com pouca responsabilidade de recomposição, né? Até porque em 2021 ele se destacou assim. Hoje, com o passar da idade
Ele jogando mais próximo do gol, tendo pouca responsabilidade defensiva é o ideal, mas numa eventualidade ele possa fazer o lado esquerdo. E talvez hoje, para mim, a grande deficiência do Atlético seja justamente nessa função de centroavante. O Atlético vem batendo cabeça já há algum tempo, né? Teve o Allan Kardec, melhor dizendo, no ano passado, não figurou, perde o Allan Kardec e agora fica refém nessa função. Então é isso, né, Vini, por enquanto, de Atlético. É isso. Vamos aguardar os próximos movimentos. O Pedro até me lembrou aqui, o Atlético está previsto para o dia 8 ter uma nova edição do Galo Business Day. Lembra quando teve, o Atlético convocou toda a imprensa para passar ali um prognóstico do clube. Talvez não com esse nome dessa vez, mas que repito. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Isso. O Atlético está alinhando isso, né? Deve dar mais detalhes, mas está aí, né, entre os projetos do clube. E a gente vai ficar aguardando porque nesse início aí de janeiro a janela deve se intensificar e ser mais movimentada pelo lado atleticano. Muita gente me perguntando, vai ficar só no Patrick e no Gabriel Menino? Não, gente, não tem nem como. O próprio Rubens Menin já colocou nas redes sociais dele que o Atlético precisa contratar e vai contratar. Agora, o nível, né, dos jogadores, quem vai chegar, a gente vai aguardar. Já falamos aqui de alguns nomes que estão no radar, mas que até agora ainda não avançou nestas tratativas.